Bora lá, terceiro ano, mais uma videoaula, né? Agora sobre reino vegetal. Continuando, né? Que a gente já falou aí das algas, certo? E aí a gente vai ter que continuar agora com o reino vegetal, que é descendente direto, né? Do último grupo que nós estudamos. Quais são os principais, quais são os representantes, na verdade, do reino vegetal ou metafita? Bem, eu já tinha falado das halófitas, né? Que são as algas pluricelulares, na aula anterior, então não vou falar muito sobre elas. Só um detalhe, né, galera? Antigamente eram conhecidos como vegetais inferiores. Acho que eu tinha citado algo parecido lá na aula de algas, certo? Hoje elas já são jogadas realmente lá no grupo das algas do reino protista, beleza? Hoje os chamados vegetais inferiores eles vão envolver as criptógamas, que são as briófitas e pteridófitas, certo? Respectivamente musgos e samambaias, certo? E as fanerógamas, chamadas aí de vegetais superiores, certo? Dentre elas, as gimnospermas e angiospermas, respectivamente, como exemplo, né? O pinheiro, certo? E botar aqui a mangueira, né? Qualquer planta que você veja fruta ou flor serve como representante da angiosperma. Beleza, então vamos lá. Aqui os representantes das briófitas, né? Plantas de pequeno porte, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, né? A gente vai mostrar primeiro alguns exemplares de forma geral, certo? As musgos hepáticas, alguns musgos, outras hepáticas aqui também, né? Lembram que eu falei, né, na aula de sucessão ecológica, elas podem até não fazer parte, às vezes, da comunidade pioneira, mas conseguem viver em ambientes, né, de poucas condições favoráveis, digamos assim, né? E também podem ser representantes, sim, de comunidades pioneiras, a depender do tipo de sucessão ecológica que a gente esteja falando, certo? Aqui já começa as pteridófitas, na verdade já tem colocado o exemplo aqui da samambaia, certo? Mais pteridófitas, né? As avencas também representando das pteridófitas, né? Essas plantas aqui comumente a gente vê, né? Eu pelo menos via muito na casa da minha avó, né? Quando eu era pequeno, minha mãe já teve também, certo? Esse tipo de vegetal, então acho que vocês devem ter visto também algo parecido na casa de algum idoso, ou antigamente gostava mais de ter, né? Hoje em dia eu não vejo tanto nas casas não. Aqui representantes das gimnospermas, certo? Plantas muito grandes, ó. E, por fim, das angiospermas, né? Que é o grupo, né, que domina a Terra atualmente. Como é que as plantas vão se reproduzir? Gente, de forma geral, todas as plantas elas vão ter um ciclo de vida haplodiplobionte, certo? Por isso que vão se reproduzir por metagênese ou alternância de gerações. Nós já falamos de alternância de gerações, de metagênese, lá nos quinidários, né? A gente viu a aula recentemente aí de quinidários e eu falei, só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui é um ciclo de vida haplodiplobionte, né? Onde você vai encontrar uma fase haploide e uma fase diploide, certo? Diferente do que acontecia lá, um pouco diferente do que acontecia lá nos vegetais. O que é que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter no mesmo indivíduo, eu vou ter uma fase chamada de esporófito, ou fase esporofítica, que é 2N, ou seja, é diploide. Vai sofrer meiose produzindo esporos. Esses esporos germinam e formam um novo ser vivo haploide, ó, certo? Que é chamado de gametófito, certo? Que através de mitose, né, vai gerar gametas, mitose mesmo, né? Lembrando que a mitose nos vegetais não serve somente para o crescimento do vegetal, mas também para a produção de gametas. E a meiose, né, que nos animais serve para gametas, aqui vai servir para a formação de esporos. Esses gametas vão se fecundar, vão se unir, gerando um zigoto 2N, né, que vai crescer e formar novamente um esporófito, ou seja, o esporófito gera o gametófito e o gametófito gera o esporófito, certo? Aqui eu vou ter uma reprodução por meio de esporos, certo? E aqui por meio de gametas, daí o nome esporófito e gametófito, beleza? Um ciclo de vida que os seres se alternam, né, entre duas formas, beleza? Vamos lá. Qual a sequência evolutiva dos vegetais, né? Então,
Lembrando que as algas, elas são os ancestrais, as algas verdes, né? São os ancestrais diretos aí do reino vegetal, que provavelmente geraram briófitas e pteridófitas. Primeiro, né, veio a briófita para depois vir a pteridófita. E da pteridófita provavelmente surgiram as gimnospermas e também as angiospermas, certo? Então vamos começar falando dela, né, a briófita, que é uma divisão, né, do reino vegetal, bem peculiar pelo seu pequeno tamanho e por ser o primeiro vegetal a sair da água, né? Então, galera, veja só, como característica geral, né, primeiro já tinha falado que elas são criptógamas, certo? Não produzem flor, nem semente, nem fruto, aí são chamadas de criptógamas, e elas são as primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre, né? As briófitas, eu posso até comparar elas com os anfíbios no reino vegetal. Por quê? Porque elas são os primeiros a irem para a terra, certo? Porém, não vão conseguir conquistar o ambiente de forma definitiva, assim como os anfíbios não conseguiram, de forma definitiva, conquistar o ambiente terrestre. Isso por quê? Porque esses vegetais só sobrevivem em locais úmidos, porque vão depender da água para a fecundação. Não só por isso, mas porque as briófitas, elas se ficarem num lugar muito ensolarado, elas vão perder muita água para levar para a transpiração e vão morrer, porque elas não têm a cutícula lá de cerídeo nas folhas dela, certo? São as únicas avasculares. Inclusive, galera, essa característica de ser avascular é que vai explicar o pequeno tamanho, né? São plantas de pequeno porte. Por quê? Como não tem vasos condutores de seiva, a água, sais minerais, a seiva de forma geral bruta e elaborada, vai passar de célula por célula, né, para ser distribuída. Então, se fosse uma planta muito grande, isso levaria tempo, né? Consequentemente, é inviável ser vascularizada ou, sendo avascularizada, ter porte grande, beleza? No caso do ciclo de vida apolipobionte dela, a fase que a gente chama de dominante é a fase gametofítica, fase dominante ou duradoura. O que é que significa isso? É a fase que vai sobreviver por mais tempo nas briófitas, certo? Passar aqui para... nesse grupo o gametófito é dioico, ou seja, sexos separados, certo? Tendo aí o gametófito masculino separado do gametófito feminino, beleza? E a fase esporofítica vai ser altamente dependente do gametófito, como a gente vai ver agora no esqueminha aqui, ó. O ciclo de vida reprodutivo dela já vai mostrar isso aqui. Veja, eu vou começar a partir, né, dos gametófitos. Aqui eu tenho o gametófito masculino e o gametófito feminino. Geralmente essas plantas aí, galera, vivem bem juntinhas, certo? O que acontece? O gameta masculino, que é chamado de anterozoide, certo? Gente, anterozoide é só outro nome para espermatozoide, só que vegetal, né? Biologia, não fui eu que inventei esses nomes, né? Por mim chamava de espermatozoide mesmo, mas vai que vem anterozoide, o nome certo é anterozoide, certo? Então, o anterozoide, que é o gameta masculino formado aqui, ele vai nadar sobre gotículas de água até chegar ao óvulo da planta, que é chamado de oosfera, mais um nome diferente pra gente, ó, oosfera, certo? E aí, galera, o que é que vai acontecer? O anterozoide, ao fecundar a oosfera, ele vai gerar um zigoto 2N. Veja que esse zigoto 2N se formou na própria planta feminina, no próprio gametófito feminino. O que acontece? Esse zigoto ele vai florescer, vai crescer formando esporófito. O esporófito cresce sobre o gametófito, certo? E veja que não há partes verdes nele, ó. Por quê? Ele não faz fotossíntese, ele vai ser altamente dependente do gametófito. O gametófito vai passar nutrientes para ele. Beleza. Aqui em cima tem a cápsula, certo? Dentro dessa cápsula vai ocorrer meiose. A meiose vai originar esporos que vão, né, quando a cápsula estiver madura, vão sair, né? E quando caírem em locais apropriados, vão germinar, formando novamente gametófitos, continuando assim o ciclo. Um detalhe importante: o esporófito, depois que ele lança os esporos, o esporófito ele morre, certo? Ele não fica vivo. Então, por isso que a gente diz que a fase duradoura é o gametófito. Beleza? Vamos agora para as pteridófitas. Gente, nas pteridófitas, eu vou ter já algumas evoluções. Um detalhe que eu esqueci de falar nas briófitas lá, certo? Perdão, mas as briófitas, elas não possuem nem raiz, nem caule, nem folha verdadeira, certo? São rizoide no lugar da raiz, cauloide no lugar do caule e filóide no lugar da folha, certo? Aqui nas pteridófitas já vou ter algumas evoluções nesse sentido. Eu já vou ter
certo? Plantas com vasocondutor de seiva, ou seja, são plantas vascularizadas, certo? Eu já vou ter presença de raiz, caule e folhas verdadeiros, né? A questão da vascularidade já vai permitir que eu tenha aqui plantas com porte maior. Não significa dizer que elas são grandes, gigantes para cima, mas são de porte grande. Como assim, professor? O caule, muitas vezes das pteridófitas, o caule fica subterrâneo, né? Então você não vai ver ele, não vai crescer exatamente para cima, mas ele é um vegetal de grande porte, principalmente quando você compara o tamanho deles ao tamanho das briófitas, certo? Apesar disso, né, ainda vivem em ambientes úmidos. Por quê? Porque eles ainda dependem da água para reprodução, visto que o espermatozoide, que é o anterozoide, né, ele vai ter que nadar sobre uma fina camada de água para poder chegar na oosfera, certo? Nesse caso aqui, galera, veja só, nas briófitas eu tenho a fase duradoura, o gametófito. Aqui eu tenho a fase esporofítica, ou seja, o esporófito sendo duradouro. Na verdade, o único vegetal que tem gametófito como duradouro é a briófita. Todos os outros temos aí o esporófito como fase duradoura, beleza? Ou fase dominante, como vocês virem aí na questão, certo? Dominante ou duradoura vai ser a mesma coisa, ok? Nesse grupo, o gametófito ele é monóico ou hermafrodita, ou seja, ele possui os dois sexos no mesmo indivíduo, diferente do que a gente tem lá na briófita, ok? E o gametófito vai ser chamado, o nome especial dele, de prótalo, mais um nome, né? Vamos chamar só de gametófito mesmo, mas o prótalo é um nome muito usado também em questões, portanto, é interessante que vocês fixem aí. Então, nessa reprodução, o que é que vai acontecer? É algo, gente, muito parecido com o que acontece lá na briófita, certo? Só vai mudar os nomes mesmo e a fase dominante. Vou começar mais uma vez do gametófito. O gametófito é o prótalo, que é essa planta aqui em formato parecido com o coração. Não sei se vocês concordam, mas parece muito coração, certo? Nela eu vou ter os dois sexos. O anterozoide, né, ele vai nadar, certo? Até chegar à oosfera. Chegou na oosfera, ele vai fecundar formando o zigoto 2N. Esse zigoto ele vai crescer em cima do gametófito, certo? Formando o esporófito jovem. À medida que o esporófito vai crescendo, o gametófito ele vai morrendo, certo? O gametófito o prótalo, no caso, gente, é uma plantinha de 10 centímetros que vai ser praticamente, não vou dizer esmagada, mas vai ser assim, suprimida pela presença aí do esporófito. No esporófito, pessoal, nós vamos encontrar, né, as cápsulas, né, formando esporos. Lembrando que esses esporos são formados por meio de meiose, né? Quando as cápsulas estão maduras, os esporos saem e vão germinar formando novos gametófitos. E aí vai continuar o ciclo, beleza? Um detalhe importante, gente, é que a cápsula, né, das pteridófitas vão ser chamadas de soros, né? E é algo fácil de visualizar. Atrás da folha da samambaia, principalmente, a gente vai conseguir enxergar alguns pontinhos escuros, certo? Você topa ali, você percebe que são cápsulas. E essas cápsulas, né, que vão dar origem aí aos esporos nas pteridófitas. Apesar das diferenças, né, briófita e pteridófita também vão ter semelhanças. Quais são as principais? São criptógamas, ou seja, criptógamo significa que não produz nem flor, nem semente, nem fruto. Vivem em ambientes úmidos, porque depende da água para a reprodução. E, né, a questão de serem haplodepombiontes, que na verdade é uma semelhança para todo o reino vegetal. Olha o grito de tela aí participando da aula. Quais agora as principais diferenças, né, entre esses dois grupos? Nas briófitas eu tenho plantas avasculares, certo? Enquanto nas pteridófitas tenho plantas vasculares. A fase gametofítica é duradoura aqui na briófita, enquanto aqui é o esporófito. O gametófito é dioico nas briófitas, enquanto aqui na pteridófita ele é monóico. E aqui o esporófito, certo? Depende do gametófito, né? E nesse caso não, né? O esporófito ele vai ter vai ter uma independência, digamos assim, certo? Do gametófito, ok? Um detalhe, galera, depois eu até vou consertar para mandar para vocês, né? O ciclo de vida aqui está trocado. Esse aqui deveria estar aqui e esse aqui. Ó, desculpando aí, mas já cheguei na metade da aula, não vou parar para gravar de novo, não. Vai assim mesmo, já tá sabendo. E por fim, as gimnospermas.
Bem, gente, nas gimnospermas é o seguinte, já são as fanerógamas, né? Eles já vão ter a presença aí da semente. Alguns autores vão chamar o estróbilo de uma inflorescência, né? Alguns não vão concordar com isso. Eu sou daqueles que dizem o seguinte: a flor é exclusiva da gimnosperma, certo? A depender do contexto da questão, veja bem, do contexto da questão a gente pode até aceitar que o estróbilo seja inflorescência, depende muito do contexto, mas a maioria dos autores vai dizer isso, que a flor é exclusiva das angiospermas, certo? Mas, né, depende muito do contexto da questão. Semente é algo que surgiu aqui. Duas coisas que vão ser importantes surgindo aí nas gimnospermas são a semente e também o grão de pólen. São plantas bem grandes, né, gente? Ó, veja o tamanho dessas maravilhas da natureza. São plantas que, além de grandes, gigantescas, né, elas podem atingir até mais de 100 metros de comprimento. São também plantas milenárias, elas podem viver mais de 1000 anos, certo? Como características gerais, veja, eu vou dar uma enxuga aqui, né, depois vocês pegam um slide para dar uma anotada, mas vamos lá. O que é que eu vou ter de novidade aqui, certo? A chamada inflorescência ou flor da gimnosperma, que não é bem uma flor, ela é chamada estróbilo. Na verdade, vamos dizer o seguinte: estróbilo, ela é o órgão reprodutivo, o órgão reprodutor, certo, das gimnospermas, certo? É aqui que vai se produzir o grão de pólen, né, no caso do estróbilo masculino, onde também vai estar o gametófito feminino esperando para a fecundação. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, né? Por isso que a gente pode comparar elas com os répteis no reino vegetal. E essa independência foi justamente pelo surgimento do grão de pólen e também do tubo polínico. Porque agora o gameta masculino ele vai poder ser levado até o gameta feminino. E lá, né, quando ele chega no estróbilo feminino, o tubo polínico vai florescer e vai empurrar o núcleo lá para o gameta feminino. A gente vai ver daqui a pouquinho melhor explicado, ok? O esporófito é a fase dominante, são plantas vasculares, ou seja, aí no caso já repete lá o que a gente viu das pteridófitas, ok? Bem, quanto à reprodução, gente, veja só, eu vou botar no outro slide que vai ficar um pouco melhor de entender, certo? Vamos lá. Eu vou ter aqui o estróbilo masculino separado do feminino, certo? No estróbilo masculino, eu vou encontrar aqui o microsporângio, certo? O microsporângio, ele vai produzir micrósporos, ou seja, é aqui que vai vir, né, nascer como se fossem os esporos, digamos assim, ok? Mas na verdade, ó, eles vão, o micrósporo, formar os grãos de pólen. Quando o grão de pólen ele chega no gametófito feminino, né, no estróbilo feminino, ele vai germinar, certo? Formando uma plantinha pequena chamada tubo polínico, que é isso aqui, certo? Veja que esse grão de pólen é alado, gente, porque ele é levado pelo vento, certo? E esse tubo polínico ele vai crescer dentro do gametófito feminino, onde vai se encontrar a oosfera. Beleza. Só que de onde é que veio esse gametófito feminino? Veio daqui do estróbilo feminino. Ó, o estróbilo feminino ele vai, né, gerar o megásporo. O megásporo, certo, vai gerar aqui o gametófito feminino. Lembrando que o gametófito masculino e feminino, né, no caso o gametófito masculino, que é o próprio tubo polínico, e o gametófito feminino, que está aqui representado, certo, que é o gametófito megaprótalo, ok? Eles são fases passageiras, beleza? Após a fecundação da oosfera, né, vai se formar o zigoto vai formar um embrião, o embrião ele vai formar a semente, ok? E aí a semente, quando ela cair no solo fértil, ela vai germinar e formar uma nova planta adulta, um novo esporófito, ok? Então, repetindo, o estróbilo masculino forma aqui, ó,
o microsporângio, que vai liberar os micrósporos, né? Os micrósporos, eles vão formar aqui os grãos de pólen. O grão de pólen, quando cai no estróbilo feminino, ele vai gerar o tubo polênico, que vai empurrar as células espermáticas para dentro dele, para haver a fecundação aqui da oosfera, ok? Que é o gametófito, que está no gametófito feminino, que foi formado, esse gametófito feminino, pelo megásporo, que estava aqui no estróbilo também feminino. Após a fecundação, né, forma-se o embrião, o zigoto, o embrião, e depois a semente. A semente, na verdade, gente, ela protege o embrião, ok? Essa semente, quando cair em um local fértil, ele vai germinar e formar um novo esporófito. E aí continua o ciclo de vida, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente tira aí na aula na semana que vem, beleza? Valeu, galerinha, e até o próximo vídeo.